Bom dia, bom mais uma vez, esse momento, estarmos aqui juntos, né, para agradecer a Deus pela sua bondade. E eu quero sempre lembrar os irmãos, né, antes de você chegar até aqui, durante toda a semana foi preparado esse local para que você estivesse aqui. Quanto você é precioso, é preciosa, o quanto você é especial, para que juntos pudéssemos assim ter um encontro com Cristo, para que o Espírito Santo possa falar e habitar entre nós, né? Nós vamos estar lendo hoje o capítulo 10. Eu quero sempre incentivar você, né, não só com a leitura de hoje, mas ao chegar em casa, ao deitar, durante a semana, eu tenho certeza, à medida que você for fazendo essa leitura, durante a semana, Deus vai estar falando várias outras coisas com você, tá? E esse é o propósito, né? De fixar bem o texto, bem a palavra, e você vai ficar surpreso com grandes coisas que Deus estará realizando. Eu quero só fazer um pedido, igual o irmão Ronaldo colocou um pedido aqui de oração por uma família, mas a gente tem esse hábito de durante a semana estar orando no culto online, mas também nós temos a família do diácono Marcos, né, que a Sônia está chegando aí já num período já bem crítico na área da saúde, né, e eu estive essa semana lá, junto com ele, o Pimenta também esteve, né, dando esse apoio, e tanto ele quanto o seu filho Uri, sua filha Tamara, genro Nora, vão precisar muito das orações, né, e desse contato, né, se você tem esse contato, se você conhece, é bom você fazer esse contato, caso não, que possa estar assim orando, tá bom? O que nós podemos ver nesse capítulo, no livro de Atos, capítulo 10, não só no Atos, capítulo 10, mas em todo o texto de Atos, nós vemos duas situações. Nós vemos uma situação de uma igreja que está assustada, e aí ele vai ter um encontro com Cristo, no sentido de o Senhor Jesus impulsionando a igreja para fora, e aí ela começa a experimentar milagres, poder, autoridade, eles ficam maravilhados com as pessoas que estavam sendo libertos, curados, e até aqueles que não eram simpatizantes ao cristianismo se convertendo, e eles ficam bem nessa situação, mas não era esse o propósito do Senhor. Havia uma ordem, né, para que eles avançassem, né, e na mentalidade deles, Jesus veio apenas para eles. Então, Jesus começa a desconstruir isso e vai precisar muito da ajuda do Espírito Santo. Então, a primeira igreja foi fundada após o Pentecostes, era composta exclusivamente de judeus, né? E durante anos, nenhuma tentativa assim foi feita no sentido de evangelizar os gentios. Então, nós podemos observar que essa é uma luta ainda que o Espírito Santo continua batalhando e trabalhando até hoje. Nós já achamos que o Senhor Jesus é nosso e que Ele só pode atuar na igreja evangélica, aqueles que ouviram a palavra, aqueles que foram batizados, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, e que os demais vão tudo para o inferno, estão todos eles perdidos. Tem um fundo de verdade nisso aí, mas não é totalmente verdadeiro essa afirmação, né? Porque aqueles que estão lá fora, como eu e você um dia estávamos, fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E a minha pergunta, o que você fez para que você pudesse estar aqui hoje? Nada, né? Mas Deus ouviu as orações daqueles que tinham sido lavados pelo sangue do Cordeiro e atuou através das nossas vidas. Então, essa é uma realidade que essa igreja judaica acontecia entre eles e que ainda é uma realidade entre nós. Achamos simplesmente que basta vir um culto, eu fiz o meu papel,
eu sou crente, domingo eu tenho que ir para a igreja, mas seria esse o único propósito do Senhor? Seria esse o propósito do Senhor Jesus, fundar a sua igreja simplesmente para que uma vez por semana, aqueles que receberam, cultuasse a Ele? Ou o propósito é bem maior, né? Eu acredito que o propósito é bem maior do que esse. Apesar de muitos mandamentos de Cristo, era difícil remover essa mentalidade judaica e certos preconceitos, né, seculares. Então, remover essas ideias é complicado demais, né? Requer muito a atuação do Senhor Jesus. Eu dou um exemplo de uma outra realidade que estamos vivendo hoje, né? Que passou a ser uma mentalidade, como eu estava dizendo aqui, né, de certos costumes que a igreja local vai assim atuando. Hoje existe uma mentalidade de pessoas que diz, basta ir uma vez na semana, para que duas? E aí eu sempre pergunto para essa pessoa que me questiona com relação a isso, né? Se você tomou o café, por que você vai almoçar e jantar? Aí a pessoa fica perdida, né? Então, assim, existem alguns conceitos para parte espiritual, que é certo, tem um fundamento para ele, mas quando se trata na parte física, a pessoa diz, como é que pode? É igual quando você muda de hábitos alimentar, e você começa a um exemplo, a pessoa começa a comer fruta pela manhã, estou dando aqui um exemplo, aí a pessoa fala, gente, como é que você consegue comer fruta todo dia de manhã? É fácil, e você mesmo vai me responder, como é que você consegue comer pão todo dia de manhã? Entendeu como é que é? A gente cria uns certos conceitos, não vemos que às vezes fazemos as mesmas coisas e combatemos aquilo que é diferente como se fosse algo errado. Então, remover essas questões é muito complicado, é muito difícil, né? Por isso requer muita habilidade, muita oração, muita paciência da igreja, mas precisamos entender isso, que domingo é dia de cultuar o Senhor, né? Dentro da nossa cultura, que nós tiramos um dia específico. Pastor, mas aqueles trabalhos, existem exceções, nós sabemos disso, tá? Então é bom a gente entender isso. E lembrar que essas lutas ainda acontecem até os dias de hoje, né? E nós precisamos pedir a Deus a intervenção, a graça do Senhor. Uma outra questão que acontecia aqui, que antes da grande comissão efetuada pela igreja judaica, e o evangelho alcançar os gentios, algumas questões precisavam ser solucionadas. Uma delas, conflitos. Quem aqui já passou ou tem algum conflito familiar? Acho que só eu. Tem mais alguns, obrigado pela sua... Como que resolve um conflito familiar entre irmãos? É fácil? Como consegue resolver um conflito entre uma mãe e uma filha? Entre o pai e uma mãe? Entre um sobrinho e um tio? Não é fácil, querido. Essas coisas de ordem familiar é complicado. Essa igreja também tinha conflitos, porque eles estavam bem, e o Senhor vai dizer, não, eu não vim só para vocês. É aquela história daquele filho que acha que tudo é para ele, tudo é em prol dele, e aí a mãe e o pai dizem assim, tem que repartir, tem que dividir igual para todos. E aqui nesse caso, é justamente o que o Senhor vai estar fazendo. A minha graça, a minha presença, o meu amor é para todos, para aqueles que são do Senhor, que já se converteram, e para aqueles que não são. Neste exato momento, querido, quantas famílias, né, eu observo isso
no local onde eu moro, por onde eu passo, quantas famílias têm conflitos, e que se tivesse o amor, a graça de Deus sendo aplicado na sua vida, isso seria assim bem resolvido. Então vamos ver alguns conflitos, né, que existiam aqui e que o Senhor vai unir esses dois grupos, os judeus e os gentios. Os crentes judeus poderiam ter comunhão e convívio com os gentios? Na mentalidade dele, impossível. Sem comentários. Os judeus consideravam impuros os gentios, até a sua comida, eles se recusavam a participar. Imagina aí algo que você não come de maneira nenhuma. Tem pessoas aqui que comem de tudo, bom de boca. Eu vi uma mãozinha lá, gente, tudo, caramba. Tem um outro grupo como eu que não come nem todas as coisas que come. Né, estou me sentindo aqui, vamos supor, canjica doce, de maneira nenhuma, entendeu? Quer afastar o pastor Emilson da sua casa e diz, olha, pastor, tem uma canjica lá para você. Fala, hoje eu não posso, hoje a minha agenda está cheia. Mas tem pessoas que amam, né? E para cada coisa eu vou dando uma desculpa, né? Vamos supor, jiló, eu passei a comer agora um pouquinho, mas por que você não come jiló? Eu falo, comida de passarinho. E aí eu vou inventando essas coisas, né? Nós somos assim, né? Então, os judeus também tinham essas dificuldades, né? E qual era o motivo dentro da cabeça judaica? Porque a comida, né, por não ser preparado de acordo com a lei de Moisés. E aí requer um outro estudo que a gente não vai entrar nisso aí, né? Então, como que Deus vai resolver essa questão? Como que Deus resolve as questões dos conflitos? Geralmente acontece assim. Deus, às vezes, cria um impedimento na sua vida, para que você justamente precise daquele vizinho que você não gosta, não vai com a cara dele, ficou chateado com alguma coisa, e aí a partir dessa sua necessidade, que vai forçar você a se aproximar desse parente, desse amigo, de alguém da própria igreja, que você tem alguma dificuldade de se relacionar, Deus aí começa a trabalhar, e aí à medida que você se aproxima, você vai observar que as coisas não eram dessa maneira, você interpretou errado, você teve muita dificuldade, e assim por diante, né? Então, Deus providenciou um encontro entre duas pessoas, Cornélio, um gentil, interessado no evangelho, e Pedro, um pregador judeu. E o que eles tinham em comum, essa é a parte importante que uniu os dois, tanto esse gentil, que não era uma pessoa judeu, quanto um judeu autêntico, eles tinham algo em comum, a oração. E eu quero chamar a sua atenção para isso, né? Para esse ponto importante. Aquele ímpio, aquela pessoa que de outra religião, quando eles estão orando, fazendo as suas orações, você vai observar que muitas vezes eles fazem essa oração direta a Deus. Eles estão perdidos, eles não sabem, então ora para tudo quanto é coisa. Mas ali para o Senhor está se expressando o quê? Dizendo assim, eu preciso da graça, eu preciso dessa presença, eu preciso desse amor. Então, queridos, tanto aquele que é cristão quanto não é, eles falam com Deus, né? Nós já falamos mais diretamente porque o caminho foi aberto, mas para aqueles outros ainda estão perdidos, procurando vários caminhos, e aí compete a nós mostrar que só existe o caminho, a verdade e a vida, que se chama Cristo. Vamos fazer uma oração? Pai, nesse exato momento, após fazer esse comentário e começar a ler o texto, eu peço a Tua graça, a inspiração, que as nossas mentes estejam abertas
aqueles que chegaram aqui preocupados, angustiados, ou cansado mesmo, que Deus possa liberar o seu coração, que possa haver uma sintonia tão grande nesse momento do culto, em que você possa sair daqui dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor fala com os necessitados, aqueles que têm dificuldades, mas também com aqueles que estão em paz e que estão recebendo a Tua palavra. Que assim seja. Espírito Santo, tenha liberdade nessa manhã. E que todos digam amém. Versículo 1 ao versículo 8. Abre comigo aí a sua Bíblia. Eu sempre peço para que você abra, né? É melhor do que ficar lendo na tela, porém, tem aí essa facilidade. Que diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime, conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos, tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorável diante de Deus. Agora, mande um homem a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que ficava perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 homens dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. Amém. Versículo 8, fechou, né? Então, o que nós podemos observar aqui, querido, que neste momento aqui, conforme foi o texto que o pastor João pregou domingo passado, depois de Deus operar na vida de Pedro e realizar ali um milagre na vida de uma pessoa paralítica, Enéas, depois realizar um outro milagre, ele permaneceu nesse local, né? Não tem uma explicação, não diz o porquê, mas ele permaneceu ali, né? Então, neste período que Deus segurou Pedro nessa cidade de Jope, Deus já estava preparando qual seria a próxima etapa da vida dele, sabe? Então, esse tempo, às vezes, de espera que estamos no lugar, não quer dizer que nós estamos perdendo tempo. Deus está preparando você. Às vezes você fica em uma empresa e você não vê prosperidade, você não vê um aumento de carreira, não vê nada. Mas, no olhar cristão, a Bíblia diz que no devido tempo Ele há de trazer a recompensa para aqueles que são. Tudo que você fizer, faça para o Senhor, porque Ele vai te recompensar. Então, este processo que você está ali, à medida com que você vai agindo como cristão, talvez aquela empresa não vai mais comportar as bênçãos que Deus tem para a sua vida, mas Deus vai levar você para outros lugares melhores, amém? Então podemos entender isso, né? Que Pedro estava ali com o curtidor, conversando em Jope, tal, e aí, né? Tinha um propósito. Então nós vamos observar que havia algumas preocupações que levou este homem a orar. E aí quando você vai lá no versículo 30 e 31, você vai observar que, versículo 30, ele ficou: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora. Então, quando você vê essa palavra, há 4 dias, é que havia ali um propósito, não foi uma oração rotineira,
de louvor a Deus, de agradecimento, né? Era um voto, era um compromisso. Então, durante 4 dias, ele estava ali com esse propósito, que alguma coisa estava preocupando Cornélio. Diz que há 4 dias eu estava na minha casa orando, e a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupa resplandecente, e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas, né? Que coisa maravilhosa, querido, quando você tem as suas orações respondidas. E aqui vai um ponto importante para todos nós. Deus tem prazer em ouvir a nossa oração e atendê-las. Mas o que geralmente nós fazemos é assim: o que mais nós registramos não são as orações respondidas, são aquelas que não foram atendidas. E isso é uma injustiça, não é? É uma injustiça aqui muito grande, essa é a grande verdade. Mas no versículo 31, temos aqui princípios para as nossas orações respondidas. Primeiro, Cornélio não era uma pessoa convertida, não era uma pessoa batizada e nem estava cheia do Espírito Santo. E aí é interessante quando você às vezes faz essa comparação. Eu sou crente, quantas coisas eu não tenho, eu preciso, eu vejo o outro lado, uma pessoa que não é cristã, mas tem uma vida bem estabilizada, tem uma vida tranquila, falta Deus e falta tudo. Mas na sua ignorância, por falta de conhecimento, mas por ser uma pessoa temente a Deus, Deus honra a vida daquela pessoa, sabe? É importante nós entendermos isso, porque senão nós vamos nos tornar uma pessoa extremamente rude, fechada, né? Sempre com esse olhar malicioso, achando que toda pessoa está endemoniada, toda pessoa é ruim, e não é, né? Mas precisa desse principal, que é Jesus Cristo. Então, vamos aqui observar no versículo 2, alguns princípios, né, importantes. Versículo 2, ele e toda a sua família eram piedosos, temente a Deus, davam muito esmola ao povo e orava continuamente. Então, primeiro ponto desse princípio, mesmo ele não sendo cristão e Deus atuava na vida dele, é uma pessoa que era piedosa. Ele não olhava para alguém que estava na rua, dizendo assim: esse cara não tem vergonha, por isso está aí bebendo. Ele olhava para aquela pessoa com esse olhar dizendo: como deve ser a mãe, deve estar a mãe dessa pessoa que já tirou esse homem da rua várias vezes, ou essa mulher. Quando nós passamos, eu vejo muito isso no município onde eu moro, tem muitas pessoas na rua. Eu fico imaginando qual a expectativa da vida dessa pessoa. O que Deus pode fazer através da vida dele e o que nós estamos fazendo nas nossas orações, com as nossas atitudes. Não somente de dar uma comida à noite, né, mas levar a palavra de Deus. Às vezes é muito comum acontecer isso na associação. As pessoas chegam e as pessoas dizem: não, essa pessoa precisa de psicólogo, essa pessoa precisa de um médico. Tudo isso é bom e é importante, querido. Mas todas essas necessidades supridas não vão preencher o que mais ela precisa. Essa pessoa precisa de Jesus Cristo. Quando nós não convidamos a pessoa para vir a um grupo familiar, mas pensamos em trazê-la apenas para uma associação, a gente está dizendo assim: é uma necessidade que precisa ser resolvida. Não, ali é uma ponta daquilo que é a sua alma, que a sua angústia está ali, né, colocando para fora e vai sair em forma de enfermidade. Então, essa piedade de olhar e dizer: Senhor, um dia eu fui assim, de me colocar, de me disponibilizar a fazer uma visita, de passar uma mensagem, de, quando alguém estiver hospitalizado, né, dizer: você quer que eu fique lá um dia? Você quer que eu faça esse revezamento?
né? Quer que eu vá comprar um remédio, talvez você tenha essa dificuldade de ficar em assim, hospital, mas seja lá o que for que aquela pessoa precisa. Então, essa piedade, se colocar no lugar daquela pessoa, temente a Deus. Então, o temor a Deus não é somente para aqueles que se convertem, não, queridos. Existem pessoas que não se converteram ainda, mas têm respeito. Quem aqui já teve essa experiência de alguém não cristão falou um palavrão perto de você, sabendo que você é crente? E o que a pessoa fez? Desculpa. Olha só que fato interessante. Temente, né? A sua natureza está ali, cheio de vício, cheio de coisa, mas há aqueles cristãos tão bobos, né? Esse palavrão me incomoda. Essa pessoa precisa se converter, porque essas coisas ruins, que não me incomoda não. Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Mas quando incomoda, deve ser, possivelmente, que está fazendo lembrar do seu passado e de coisas que ainda precisam ser tratadas. Então, temente a Deus, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, veja, esse homem não era cristão, e ainda dava muitas esmolas ao povo. Esmola aqui não tem o mesmo significado que tem para o dia atual, né? De dar um centavo, de dar algo que você está lá estragado, né? Porque há pessoas, mesmo cristãos, que dão esmolas, né? Olha, eu estou dando essa calça aqui para associação, ela só não tem o fecheclé, está sem bainha, está rasgada aqui do lado, está manchada, mas todo ano. É melhor não dar, acho que nem para pano de chão serve, né? Então, se você vai dar, não dê esmola, compra o fecheclé, pede alguém para colocar, não é? Eu passei em um local uma vez, eles estavam doando, fazendo doação, né? Então, estava lá roupa, nua assim, cabide, em cima de um muro, toda passadinha e perfumada ainda, dizendo doação. Olha que coisa linda. Eu admiro muito no condomínio onde eu moro, as pessoas não jogam sapato no saco, assim, joga fora não. Olha que coisa interessante. Isso me chamou muita atenção. Nós temos uma lixeirinhazinha, as pessoas lavam o sapato, tiram o chulé, né? Você vê porque eu sei que tem um talquinho por dentro, bota na caixinha original a outra e deixa lá. Olha só que coisa. Então, esse dar esmola não é, eu não sei o que eu vou fazer com isso, dá para essa pessoa para ficar livre, não. É dizendo assim, se fosse eu que estaria recebendo. Queridos, não é nada agradável receber algo usado, eu confesso para você. Entre o usado e o novo, o que você prefere? Esquece se você vai comprar ou não, né? Que a pessoa fala, você vai comprar um usado. Entre um usado e um novo, qual que você prefere? O novo, né? Então imagina, se você recebe algo usado, talvez você é uma pessoa simples, humilde, ou porque está precisando, né? Ainda vai receber algo tudo de qualquer maneira. Então, esse dar esmola aqui, cadê? Esse dar esmola mostra uma atitude de amor ao próximo. E aí o que diz o texto bíblico? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se fosse eu, como que eu gostaria de receber essa doação? Né? Então, um outro ponto, orava continuamente a Deus. Estou falando de uma pessoa que não é cristã. Orava continuamente a Deus. Não era uma oração porque estava doente. Não é? Porque existem cristãos que se tornam fervorosos na oração e reclamam até porque a igreja está fechada, mas não é porque ele gosta de orar, porque está desesperado. Estamos falando aqui de alguém que não tinha esse compromisso, mas havia no coração dele uma necessidade de orar continuamente. Preste atenção nisso. Como que tem sido as suas orações? Tem sido contínuas? Ou é uma oração simplesmente para pedir? Ou quando está com uma enfermidade?
A Bíblia nos ensina a orar sem cessar o tempo inteiro, e eu incentivo você a fazer isso todos os dias. Você já pode acordar pela manhã e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por eu ter acordado nesse quarto tão quente, mas pelo menos eu não durmo na rua. Não fiz as coisas ruins, mas vê o lado bom. Obrigado, Senhor, por esse teto onde eu moro. Não é talvez ainda aquilo que eu estou planejando, mas pelo menos já tenho um lugar onde eu posso permanecer à noite. Obrigado pela vida, obrigado por acordar com saúde. Obrigado por poder ter mais esse desafio, e assim por diante. Então, orava continuamente, e além de tudo isso, esse homem era um excelente discipulador. Veja o que diz o versículo 2, e vamos agora entender, aonde você viu isso aí, pastor? Me diz aí, aonde você está vendo que Cornélio, era um excelente discipulador? Vê se você consegue enxergar isso aí. Ele, toda a sua família, eram religiosos e temente a Deus. Esse ponto é importantíssimo, querido, porque não basta apenas você ser um cristão fervoroso, reconhecido, levando vidas para o Senhor, se a sua família está se perdendo. Qual é a graça que tem nisso? Explica isso. Não, eu ganhei uma alma para o Senhor, mas o seu filho, não, meu filho está perdido. Qual é a graça que você tem nisso? Não, eu ajudei na minha oração, visitei uma família, foi salva, mas e a sua família? Olha, minha família está de mal a pior. Qual o sentido tem nisso, querido? Então, quando diz toda a sua família, mostra que esse homem não era só religioso, temente a Deus, tinha essa prática de amor ao próximo, mas ele era praticante na sua própria casa. Como um pai e uma mãe se sente honrado, cheio, quando diz assim: olha, mãe, eu te admiro, pai, eu te admiro, eu quero ser uma pessoa igual ao Senhor ou à senhora, né? Eu não tenho, na minha casa não tem esse hábito de chamar senhor e senhora, né? Igual a você. Então, ele era um excelente discipulador. Com respeito à oração, qual era o motivo pelo qual ele orava? Versículo 14 do Atos 11. Vai dizer assim, Atos 11, versículo 14. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todo da sua casa. Então, mostra aqui nesse texto que a preocupação desse homem, Atos 11, versículo 14, que ele estava preocupado com a salvação de sua família. Como é importante, querido, nós pensarmos sobre isso. Nós acostumamos com as pessoas que são queridas, que são amigas, que são presentes nas nossas vidas, que são como irmãos, mesmo não sendo irmão de sangue, né? Eu tenho pessoas assim, que eu considero como tio sem ser tio, tia sem ser tia. Mas o que adianta tudo isso se essa pessoa não tiver salvação? Você já parou para pensar que essa pessoa, e todos nós temos alguém assim que não é cristão, isso é gente maravilhosa, mas que ela precisa do amor de Deus, e que se não receber o amor de Deus, ela não vai entrar no céu. Se não receber Jesus, não vai entrar. Então nós vamos ver aqui nesse capítulo 10, mais uma vez, uma luta entre a carne e o espírito. A carne querendo se acomodar, dizendo: vamos ficar por aqui, nós somos crentes, vamos para a igreja, né, vamos orar, mas o Senhor vai estar dizendo: não, isso é bom, é maravilhoso, mas eu não morri para isso apenas, eu morri para que você leve esse amor a outros que precisam da graça e a misericórdia. Aqui nesse exato momento,
o Espírito Santo está trazendo à sua mente pessoas que você conhece, pessoas da sua família, do seu trabalho. Você tem falado desse amor? Você tem conseguido fazer discípulos, discípulas, mostrando dentro do local de convívio que você é de fato uma pessoa cristã? Então vai dizer aqui, ele estava preocupado com a salvação de sua família, buscava mais luz acerca do caminho da plena salvação. Preocupado, foi orar e recebeu a visita de um anjo. E aqui tem um ponto importante, e você vai ver em vários textos. A função de um anjo, nas visões, não é de pregar o evangelho. Por quê? Não é essa a função de um anjo. Porque é compromisso, é uma obrigação, é uma honra que Deus deu para nós. Então, nesta visão, ele vai apontar para um mensageiro. Então, o que nós podemos ver, observar aqui, que só há salvação quando somos confrontados com a palavra pregada. Não adianta você ter um sonho, não adianta você ir no lugar, simplesmente receber uma oração e curado. Quantos eu conheço, dentro da própria família, que receberam uma cura e continuam no mundo? Então Deus interviu com misericórdia, mas essa pessoa precisa muito mais do que uma cura, você precisa muito mais do que uma oração respondida, você precisa cada dia buscar essa salvação em Cristo Jesus, aleluia, de dizer, Senhor, lava o meu coração, limpa de todo mal, de tudo aquilo que impede do teu agir, do teu operar. Precisamos, querido, quebrar barreiras culturais, religiosas, para alcançar os que não estão no caminho. E essa é a parte mais difícil que Deus trabalha no nosso coração. Porque nós temos tantos hábitos, nós temos tantos manias, e quando Deus desorganiza isso, a gente fica bravo com Ele. Por que você deixou acontecer isso? Por que, Deus? Não era para ser assim, olha como é que somos abusados. Então nós vamos ver aqui uma situação que Deus vai tirar Pedro desse conforto, e vai levar um dos apóstolos mais radicais a ter o confronto com algo que ele, a se confrontar com um povo que ele não queria. Mas vamos observar quantos atributos, né, tinha essa família. Porém, eles sabiam que não era o mais importante, todos os atributos que tinha de temente, de amor a Deus, se não houvesse a salvação. Sabe, queridos, nós temos sido uma boa igreja aqui nesse local, nós temos tido o reconhecimento da localidade, somos bem respeitados, mas tudo isso é em vão, se essa mensagem não sair dessas quatro paredes, e ir em busca de outros, que estão perdidos, que estão fracos na fé, que estão desanimados, e que não precisam de notícias negativas, porque notícias negativas o mundo já está cheio. Lembre-se o que é o Evangelho, boas novas. A pessoa pode estar tudo errado, querido, mas as boas novas vai dizer assim, há uma solução para a sua vida. Ele não vai dizer, há jeito, há uma solução para a sua vida. Deus tem uma palavra de esperança, nunca é uma palavra acusatória, você está assim por causa disso, você está assim, né? Sabe qual é o seu problema? Não é interessante isso? Nós sempre sabemos qual é o problema do outro, mas nunca temos a solução para os nossos problemas. Então, os impedimentos se encontram no que estão na casa do Pai.
Cornélio, uma pessoa que não andou com Cristo, uma pessoa que não viu os milagres que Cristo realizou, que não sentou na aula de discípulo, que não colocou sua cabeça no ombro de Jesus, que não viu a pesca maravilhosa, esse gentil estava preparado para receber o amor de Deus. Essa é a realidade de muitos, queridos. Esperando alguém que disponha a pregar o Evangelho. Há um mês atrás, ou um pouco menos, enquanto nós estávamos num culto aqui, né, uma pessoa aqui próxima estava tirando a vida. E essa coisa me deixou muito, me abalou muito. Eu conversando com uma pessoa, ela disse, olha, Emilson, a cada minuto uma pessoa faz isso. Ou seja, eu já estava abalado, fiquei mais abalado ainda. Mas pensa sobre isso, querida. Que se uma dessas pessoas tivesse a oportunidade que Cornélio teve, possivelmente ela não iria tirar a sua vida. Porque uma pessoa quando tira a sua vida, não é que ela quer morrer, é que ela já não aguenta mais com tanto sofrimento, e já não encontra mais esperança em nada. Mas nós temos a esperança que se chama Cristo Jesus. Temos essa esperança. Nós não temos esse direito de reter essa palavra apenas para nós, porque não estamos indo a favor da mensagem do reino. Nós estamos indo contra a palavra do Senhor. Eu não vou em determinada festa porque lá tem música do mundo, tal. Qual o problema? Você foi chamado para ir para esses lugares, se é lá uma festa, escuta, da sua família. Não é dizer, pastor, tem um pagode lá, agora depois você falou isso, estou lá. Não estou falando isso não, tá? Mas tem pessoas que é assim, né? Se fecha, né? Porque você vai ter na sua família pessoas de outra religião, é óbvio. É óbvio. E para mim o pior não é isso. Para mim o pior é assim, né? Pessoas cristãs que dizem, pastor, eu vou fazer o casamento, mas lá vai ter bebida alcoólica, porque tem algumas pessoas da minha família que não é cristã. Aí eu falo, entendi. Então você está me dizendo que quando você vai na festa deles, eles deixam de ter bebida alcoólica porque você vai lá? Claro que não, pastor. Então por que você tem que abrir mão? Isso é para você pensar. Então, querido, para mim o pior é isso, é quando o cristão, ele aceita todas essas coisas, porque ele não está firmado na palavra, e ao invés dele converter outros, ele vai ser convertido a esse sistema gentil desse mundo. É por isso que nós estamos vendo em tantos lugares, a igreja mudando os seus hábitos, seu costume, e você às vezes entra no local, você não sabe se é uma igreja, ou se é uma casa de show, essa é a grande realidade. Estou falando de ordem geral, não só aqui no Brasil. Nós não podemos abrir mão de pregar a palavra, porque só essa palavra tem o poder para transformar a vida do ser humano, queridos. Só essa palavra pode libertar aqueles que estão perdidos. Só essa palavra pode trazer cura para a nossa alma. Então o impedimento aqui não estava no ímpio. Olha que coisa absurda. O impedimento para que essa pessoa fosse salva estava em um apóstolo, em um judeu cristão, alguém que andou com Jesus. E aí? O Evangelho critica Pedro? O Evangelho acusa? Não. Mesmo você tendo dificuldades, Deus, através do Espírito Santo, vai continuar trabalhando o seu coração para mudar essa cabeça
que você já sabe que você tem. Quantas coisas já foram mudadas até hoje, irmãos? Quantas transformações, quantas coisas nós precisamos aprender com esse texto. Deus agora iria moldar, não o gentil, porque já estava moldado pelo Espírito Santo, mas ia moldar o pregador, para completar o seu plano. Seria isso fácil? Não. Isso teria grandes dificuldades, devido ao costume judaico. Veja a situação, ele teria que se hospedar com gentios. Hospedar com uma pessoa que você não está acostumado a dormir, é difícil. Se hospedar com alguém que não exerce a mesma fé que você, é muito mais difícil. Pior ainda, alimentar-se com a sua comida. Você sabia que não é todas as pessoas que conseguem ir para um outro país e se adaptar? Sabe por quê? Por causa da alimentação. É difícil, irmãos. Transgredir muitas leis cerimoniais de Moisés. Era por tudo isso que Pedro iria passar, né? Então, vamos fazer agora uma viagem, junto com esses homens, que foram ligados por um único ponto, a oração. Então, nós temos uma pessoa não cristã, que orava, e um outro pregador judeu convertido, que também tinha o mesmo hábito. Neste exato momento, horas iguais ou não, os dois tiveram uma experiência que as duas orações, que as visões iriam se unir com um propósito para que as vidas fossem salvas. As coisas que acontecem, querido, na vida de um crente, não é obra do acaso, não é sorte. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, é Ele que está dirigindo, aleluia! É Ele que está direcionando a sua vida. Versículo 9 ao versículo 16, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao templo para orar. Versículo 10. Não, deixa eu primeiro só fazer um comentário nesse versículo 9 aqui, né? No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, quem viajava e se aproximava da cidade? Não era Pedro, porque Pedro já estava em Jope. E no versículo 2 ou 3 vai dizer que Cornélio envia um grupo, né? Quem se aproximava ali? No versículo 7 vai dizer, depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentro dos seus auxiliares. Então nós entendemos que essas pessoas que se aproximavam da cidade, foram 2 servos e um soldado piedoso. Então nós podemos ver aqui, querido, que como uma missão pode ser bem sucedida. Primeiro, relatar os fatos e dizer o que deseja. Foi isso que está no versículo 7, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, é outro versículo, né? Primeiro ponto, vai dizer aqui que como uma missão pode ser bem sucedida. Relatar os fatos ocorridos, dizer o que deseja. Em muitas situações, querido, em um relacionamento, as coisas não funcionam bem,
Porque nós não relatamos aquilo que gostamos ou não. Às vezes estamos há 20 anos com uma brincadeira, com uma certa coisa que você não gosta, e o outro continua repetindo porque você nunca falou. E pior ainda quando a pessoa fala e o outro diz, isso é bobeira, para de... Não. Se aquela pessoa falou que não gosta, você tem que respeitar. Né? Então, veja que o bom relacionamento que Cornélio tinha com os seus servos. Versículo 8, e contando-lhe, agora achei, e contando-lhe tudo que tinha acontecido, enviou a Jope. Enquanto Cornélio, querido, e mais 2 servos e um soldado piedoso já sabia dos planos de Deus, Pedro não sabia de nada que Deus estava fazendo, mas ele parou para orar. Deixa eu fazer uma observação aqui importante. Imagine, querido, quantas respostas e visões não chegam até nós, ficam impedidas, porque nós não paramos para ouvir e falar com Deus. Quantas orações, querido? Quantas coisas nós atropelamos o plano de Deus e Deus recolhe a sua mão, porque você está tão agitado, você está tão acelerado, você já decidiu um monte de coisa. Essa semana eu recebi uma pergunta que eu achei extremamente importante. E é muito comum, às vezes, durante a igreja, a gente fazer assim, tá? Antes de começar, terminar o ano, vai ser o ano da prosperidade, 2023. Legal, tem um tema. Mas, Deus falou com você para falar isso? Não, mas eu acho um tema legal, todo mundo vai gostar. Mas é o ano inteiro, Aí o ano inteiro só está lá o tema, o ano da prosperidade, não se fala nada sobre isso, ninguém viu nada sobre isso, não aconteceu nada na vida da pessoa, por quê? Porque aquela pessoa não parou para ouvir a Deus, se de fato é aquilo. Então, se a igreja tem esse comportamento, se foi Deus que falou, amém, aleluia, glória a Deus. Eu tenho, ao longo da caminhada, entendido que eu não sei nada do que Deus tem para todo esse ano, não sei, irmãos. E para cometer menos erro, eu prefiro dizer, Senhor, e aí, qual vai ser o próximo mês? O que nós vamos fazer? Qual vai ser a próxima direção? Quando nós ouvimos ao Senhor, as dificuldades de errar, e quando elas acontecem, é mais fácil para a gente resolver, querido. De aceitar a vontade de Deus, ou entender que aquela situação Deus assim permitiu. Então, eu quero que você imagine sobre isso. Quantas respostas que não foram enviadas e que passou despercebida. Não acontece assim no seu celular? Às vezes a pessoa manda algo para você, e aí você abre para ler e responder, mas uma outra pessoa envia uma mensagem, alguém para fazer, e você deixa de responder. E aquela pessoa do outro lado falou, o quê? Eu mandei essa resposta, a pessoa leu, e não respondeu. Você fica chateado? Eu creio que muitos ficam quando são de pessoas importantes para você. Não é diferente com Deus, querido. Quantas respostas você vai lá, olha, legal, Deus. Depois a gente pensa sobre isso. Fica lá parado. Vamos ouvir a voz de Deus? Vamos dar mais atenção para aquilo que Deus está fazendo? E olha o que o Senhor vai estar usando. Deus vai estar usando, às vezes nós achamos que precisa ter algo sobrenatural, né? Eu tenho muita experiência de sonhos. Não sonho muito, mas as experiências que eu tenho de sonhos são marcantes para a minha vida, tá?
tenho algumas visões, até de lugares que eu nunca fui, e quando eu vou naquele determinado lugar, eu falei, cara, eu já estive nesse lugar, e eu vou falando assim, aqui tem isso, é uma coisa assim, que não tem como explicar, né? Mas, nós achamos que Deus só fala assim, mas Deus fala também, através das coisas naturais. Deus vai usar algo, para falar com Pedro, a fome. Quantos aqui tem fome? 10h40, o que eu vou almoçar hoje? Pastor, sem falar isso, eu já estou com fome. Querido, uma coisa natural. Deus não precisa de algo sobrenatural para chamar a sua atenção. Basta uma dor de cabeça. Basta um dia que você está triste. Qualquer coisa, não é que Ele coloca, tá? Mas Ele usa essas coisas naturais para falar com você. A fome para falar com Pedro sobre barreiras espirituais que precisavam ser quebradas. Isso foi ao meio-dia, está lá no versículo 9, né? E justamente na hora que Pedro estava aguardando para que a comida ficasse pronta. Sabe aquelas coisas que você fica desesperado? A comida não fica pronta, eu vou comer cru assim mesmo, não estou aguentando. E às vezes, ou então você chega em casa com tanta fome, que você olha para um ovo e diz assim, gente, esse bife é maravilhoso, você está desesperado. É isso aqui. Essa era a situação de Pedro. As nossas necessidades físicas, querido, pode ser usada para Deus falar conosco. Não espiritualize tudo. Não espiritualize tudo, mas observe nas pequenas coisas do seu dia a dia, que Deus vai estar falando com você, se você serve um Deus que é vivo. Se você serve um Deus que é vivo, todo momento, você vai ver a mão do Senhor. Em tudo que você vai olhar, vai ter um significado, em Deus falando com você. Versículo 10, tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu um êxtase. O êxtase aqui não é essa droga, tá? Que às vezes, o êxtase, né? Não. Né? Aquele momento de euforia, aquele momento de, né? Que a pessoa não sabe se é natural, se é algo, se é uma visão, é isso que a Bíblia está dizendo. Versículo 11, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol. Ele não viu um lençol, semelhante. Sempre quando a Bíblia falar essas coisas, né, desceu o Espírito Santo em uma forma de pomba, não está dizendo que era uma pomba. O que isso significa? Significa que a nossa linguagem natural para expressar as coisas espirituais é pobre. Não tem como você expressar, descrever as coisas espirituais. Não tem como você, querido, descrever as coisas que Deus vai estar fazendo na sua vida. Mas saiba que agora, nesse exato momento, Deus já está falando com você. Deus já está falando com você que está nos assistindo. Pode ter certeza, se você tem esse coração preparado para receber a mensagem. Versículo 12, contendo toda espécie de quadrúpede, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levanta Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu quantas vezes? 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Então a voz falou para Pedro 3 vezes, aqui mostra a resistência que tem da natureza humana e a insistência de Deus em não desistir de nós. Então a primeira vez levanta e come, a segunda vez não chame de impuro, a terceira vez pode ter sido a mesma frase, ou então
eu só sei que ela não foi aqui registrado, né? Mas 3 vezes Deus falou com Pedro. Deus não desiste de falar conosco. Não desiste, querido. Deus sempre está, querido, com o propósito dele determinado para a sua vida. Quer você caia, ele diz, você caiu, mas você não vai ficar prostrado, porque a minha mão vai te levantar, aleluia. Quer você fique triste, saiba que eu tenho algo melhor para você do que a felicidade. Eu tenho a minha alegria, a alegria do Senhor, e vai ser a sua força. Sempre você vai ter uma palavra que vai levantar você, que é a palavra do Senhor. Mas Pedro resistiu firmemente, representando a nossa natureza. Como nós resistimos à visão, ou seja, de forma verbal, mas o Espírito Santo, que convence a todos os corações, estava ali trabalhando. Que nesta manhã, essas resistências, querido, que há na minha vida, que há na sua, você possa dizer, Espírito Santo, ajuda a quebrar essas barreiras. Ajuda-me, Senhor, a entender qual é a tua vontade. Ajude-me a não ser pessoa tão fechada e a criar um projeto, um planinho que Deus só pode agir daquela maneira. Só tem que me chamar a tal hora para orar. Eu só pode contar comigo em determinado momento. Não, mas que possa ter essa liberdade, que a minha agenda esteja de acordo com a tua vontade. Deixa eu falar aqui um testemunho muito importante e que vai ajudar nessa semana que vamos estar às terça-feiras, falando sobre vida financeira. Houve período da minha vida que Deus só me chamava para determinadas coisas na igreja, no dia em que era o meu melhor dia de fazer venda, e era uma luta. Falei, Senhor, não é possível, esse dia eu tenho que fazer uma cobrança, esse dia eu tenho que fazer isso, esse dia eu tenho que fazer... Isso aconteceu por um bom período, e eu resisti, mas quando eu entendi que Deus era que iria me fazer abençoar as minhas vendas, a empresa que eu representava, e que não era aquele dia, que não era aquela hora, eu conseguia ligar para o cliente, agendar outro dia, não falava, estou aqui porque eu vou resolver uma coisa da igreja, não, né? E quando chegava lá, aquilo que eu esperava era melhor do que o que eu estava planejando para aquele determinado dia, para aquela hora marcada. O que eu quero mostrar isso para você, querido? Quando Deus te chama para fazer algo, é um privilégio. É um privilégio. O bispo Miguel, ele conta a sua experiência também, que tinha vários outros diáconos, e às vezes era no dia que ele tinha que ir para a faculdade, ele era escalado para estar se empregando. E naquele conflito, o bispo Miguel, na época ainda era um diácono, disse, tantas outras pessoas, por que eu? Mas ele entendeu que Deus queria ele ali naquele lugar, para que ele fosse o primeiro lugar da vida dele, e Deus foi trabalhando. Presta atenção nisso, querido. Quando Deus te chama para fazer algo, não é porque não tem outro para fazer, é porque Deus quer você fazendo aquele propósito, colocando ele como primeiro lugar na sua vida. Você conseguiu entender? Amém? Nós resistimos ou não resistimos, irmãos? O que vocês acham? Resistimos. Temos justificativa um monte. Mas Deus quer usar pessoas assim. Seja em visão, verbalmente, não sabemos, mas o Espírito que convence os corações resistentes estava trabalhando. Para isso a pessoa precisa querer e permitir o agir de Deus. Aqui vai um ponto eu falei sobre respeitar, né? A vontade de Deus não é imposta.
Então, se você não quer, se você não permite, se você não deseja, Deus aguarda. E caso você insista tanto naquilo, Deus vai dar oportunidade para outros. Versículo 17. Vamos ver agora a atuação do Espírito Santo. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Em versículo 19, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, novamente o quê? O Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com ele, pois eu o enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Eu quero fazer essa oração, querida. Eu quero pedir pela sua vida. Eu tenho certeza que existem muitas coisas que Deus quer trabalhar na sua vida, e por medo, e por dificuldade, você impede. Houve um período da minha vida que eu, como obreiro, era muito envolvido na casa do Senhor. E aí, quando eu percebia que Deus ia me levar para outros pontos, outras posições, eu recuava, eu desacelerava, faltava algumas reuniões, resistindo mesmo. Mas graças a Deus, porque o Espírito Santo não desistiu de mim, e não desiste de você. Eu quero que você curve a sua cabeça agora. Eu quero fazer essa oração por você. Ah, Senhor, aqui estão os seus filhos. Quantas lições nós podemos tirar desse texto? Quantas pessoas, Senhor, estão precisando, estão prontas, sedentas, e só preciso que você convide. Ah, não vou chamar, essa pessoa não vai aceitar. Não compete a você, compete a nós, querido, pregar a palavra. O convite a vir à igreja já é uma pregação. Eu gostei muito da atividade que nós tivemos aqui em um desses domingos com os jovens. A programação não deveria, na minha cabeça, acontecer no domingo. Mas, à medida que eu fui conversando, o Espírito Santo foi autorizando o meu coração. E aquele evento com os jovens aconteceu justamente em um culto, no domingo à noite, aqui na igreja. Mas como eu fiquei maravilhado, Senhor, em ver aqueles jovens alegres, envolvidos aqui na tua casa. Era um simples convite para um lanche, mas para mim, Senhor, era um convite para vir à casa do Senhor. Essa igreja é tua, Senhor.
Todos nós temos os nossos hábitos, as nossas resistências, mas essa igreja precisa ser dirigida pelo Senhor. As suas barreiras não são diferentes das minhas, e se são barreiras também. Mas que elas precisam ser quebradas, precisa. Isso precisa. Talvez você precise ser mais humilde, mais simples, mais submisso, mais obediente. Qual é a sua barreira? Mais paciente. Deus quer usar a sua vida. E nesse exato momento, está enviando o Espírito Santo para revelar aquilo que, ainda que eu saiba e que você sabe que é verdade, se eu falar, você vai ficar chateado. E não compete a mim fazer isso. Porque ao homem, ele fala dos defeitos, dos erros. Mas o Espírito Santo, ele convence o pecador do pecado. Aleluia! Vai convencendo, Senhor, os nossos irmãos de tudo aquilo que o Senhor quer falar, mas nós impedimos que a tua oração, que a resposta das orações cheguem até nós, pelas barreiras, pelos corações endurecidos, pelas dores da vida, pelas necessidades que estão nos impulsionando sempre a fazer aquilo que queremos. Se não fosse a atuação do teu Espírito, Pedro não teria ido. Se não fosse a atuação do teu Espírito, esses gentios não teriam recebido a mensagem do reino. Ajude essa igreja, Senhor, a não resistir à tua palavra. Ajude essa igreja a entender que o papel dela é de levar esse conteúdo para aqueles que ainda não são salvos, e que apesar de ter todos esses atributos maravilhosos como esse centurião tinha, mas ele precisava da salvação. Que essa salvação possa chegar a essas vidas, através de cada um de nós aqui nesta manhã. Vamos estar de pé? Pai, eu te agradeço pela tua presença, te agradeço por essa palavra que foi pregado também para mim, e que tudo aquilo, Senhor, que ainda nos impede de sermos essa igreja que o Senhor quer nesse local, eu te peço nesta manhã, acorda aqueles que estão dormindo, uma morte, uma dormência espiritual mesmo. Aquece o coração, como o Senhor aqueceu o coração daqueles discípulos de Emaús, que estavam tão confusos. Quebranta os corações, como o coração de Pedro foi quebrantado. Traga humildade, como o Senhor deu para Davi, em dizer: eu pequei contra o Senhor. Coloque a simplicidade, como o Senhor colocou no coração de João Batista. Eu não sou digno nem de atar as sandálias dos seus pés. Senhor, que possamos cumprir a missão dessa igreja, ir e compartilhar esse evangelho. Há sempre alguém como este homem, como essa família,
que precisa do amor de Deus. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua presença. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Muito obrigado por mais esse dia. Aleluia. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como estou. Preciso do Teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Aleluia. Glórias a esse Deus maravilhoso que nos aceita. Eu correrei para Ti, meu Senhor. Minha alma anseia por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra Te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como estou. Eu preciso do Teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, Jesus. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Reina sobre mim, eu me rendo, oh Jesus. Reina sobre as nossas vidas, nos transforme, que o Teu ouro, que nós sejamos purificados por Ti, assim como o ouro. Aleluia. Sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Nós esperamos por Ti, Jesus. Nós ansiamos por Ti. Que o Senhor possa ter a liberdade de reinar em nossas vidas. Que tudo aquilo que não vem de Ti, que toda resistência, que tudo aquilo que impede o Seu agir em nossas vidas, Pai, que o Senhor possa nos limpar, nos lavar, nos tratar, e que sejamos de verdade a Tua noiva que espera e anseia por Ti. Senhor, tenha liberdade em nossas vidas, nos leve debaixo da Tua proteção, que possamos ter um domingo na Tua presença, buscando, ansiando pela Tua voz. Muito obrigada por tudo, Pai. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos e Te glorificamos nessa manhã. Muito obrigada. Amém. Um domingo abençoado. Eu poderia estar em qualquer